Olá, terceiro ano, como vocês estão? Espero que bem. Hoje nós iniciaremos o capítulo 3, Uma cidade de diferentes culturas. Neste capítulo, nós estudaremos a respeito da cidade de São Paulo e os diferentes povos que contribuíram para que a cidade de São Paulo fosse uma das maiores cidades da América Latina e do mundo. Eu escolhi para introduzir esse tema essa pintura da Tarsila do Amaral, que é uma das mais renomadas artistas do Brasil. Esse quadro, ele foi pintado em 1933 e o nome dele é Operários. Ele é bastante conhecido porque ele registrou um período histórico muito importante da industrialização da cidade brasileira, da cidade de São Paulo, de modo específico. Foi um momento que foi marcado pela migração de trabalhadores de diversas partes do Brasil e também do mundo. Vocês podem ver que as faces desses trabalhadores são bastante distintas, né? Existem trabalhadores de todas as cores, de todas as raças, são diversos fenótipos. Para além disso, vocês também podem ver que o semblante desses trabalhadores são semblantes extremamente cansados, com pouca esperança, me parece também, né? Isso se deu às condições, né? Isso se deu principalmente devido às condições precárias de trabalho desses povos, né? Então, nós precisamos ter em mente que a cidade de São Paulo foi formada por meio da mão de obra de muita gente que saiu de seus estados, de diversos países, e ao vir trabalhar na cidade de São Paulo, sofreu muito, porque nem sempre as condições de trabalho eram boas condições, né? Muitas vezes eram situações precárias. Agora, abram na página 35 do livro de história. Agora faremos a leitura conjunta, né? Acompanhem vocês daí. Uma cidade e diferentes culturas. Cada um de nós tem uma história. Eu, você, sua professora. Cada cidade também tem uma história. E essa história possui especial importância para as pessoas que vivem nela. Vejamos o caso da cidade de São Paulo. Essa cidade brasileira foi formada por diferentes grupos ao longo de mais de 460 anos de história. Os indígenas, que aqui viviam, os portugueses, que aqui chegaram, os africanos, que foram trazidos à força para trabalhar, os europeus, italianos, alemães, espanhóis, poloneses e outros, que vieram em busca de uma vida melhor. Os migrantes mineiros e nordestinos, em sua maioria, que vieram para São Paulo em busca de trabalho na indústria e no comércio. Esses grupos e seus descendentes foram muito importantes na construção da cidade de São Paulo. Então, como nós vimos, né, toda essa população de diferentes lugares contribuíram para que São Paulo se tornasse a potência econômica que é hoje. Então, tem muito trabalho da população indígena, muito trabalho das pessoas africanas que foram trazidas para cá à força, né, dos europeus que vieram buscar condições melhores. Além disso, nessa cidade de São Paulo, nós poderemos ver aspectos culturais de diversos povos, né? Então, vocês podem perceber que na nossa língua, por exemplo, né, na língua portuguesa que foi trazida pelos portugueses, nós temos marcas que são das diversas línguas africanas que foram trazidas para o Brasil, das diversas línguas indígenas que aqui já estavam, né, que já se falavam, além de termos na nossa língua marcas do italiano, do alemão, do espanhol e até do polonês. Agora, vamos para a próxima página, página 35. Aqui vocês podem observar que nós temos figuras que ilustram aspectos culturais de cada povo, de cada um desses povos, né? Que contribuíram para a construção da cidade de São Paulo. Na primeira fotografia, nós vemos o grupo folclórico português, né? Que se apresentou em São Paulo em 2006.
Os portugueses têm diversas danças, né? Mas as mais famosas aqui no Brasil são fandango, a dança de roda, a valsa de 2 passos, corridinha e o verdigaio. Depois eu vou colocar alguns vídeos para vocês é, verem um pouco melhor, né, como são feitas essas danças, como são dançadas. E embaixo nós vemos aqui o desfile do bloco Afro e Luobadimin. Esse grupo ele é formado principalmente por mulheres na bateria, né? Então, ele tem como principal objetivo reverenciar e enaltecer a cultura afro-brasileira. Ele sai todo ano no carnaval e vem com esse propósito, né, de valorizar as mulheres e valorizar a cultura brasileira. Depois, na próxima página, na página 33, nós vemos um grupo folclórico de dança italiana, na festa do imigrante. Além da comida, que é bastante famosa, né, os italianos também trouxeram muitos aspectos culturais. O mais famoso dele, né, ou um dos mais famosos aqui no Brasil é a tarantela. Depois nós vamos ver um vídeo também dessa dança que também é muito bonita. Por último, nós vemos a contribuição da população nordestina, de todo o pessoal do Nordeste. O mais comum, né, é falar, quando nós lembramos das contribuições culturais do Nordeste, é nos referirmos ao forró. Mas dentro do forró, né, tem o xote, tem o baião, o arrastapé, o chachado, vários elementos culturais que compõem, né, a riqueza da população nordestina. Vamos agora para a próxima página. Página 38. Agora nós vamos dar um pouco mais de atenção para a população que é a população que esteve aqui desde sempre, que é uma população importantíssima para a formação do nosso país, a população indígena. Então agora vamos acompanhar a leitura na página 38. São Paulo, uma cidade multicultural. Muitos povos contribuíram para São Paulo ser o que é. Entre eles, cabe citar os indígenas, os portugueses, os africanos, os europeus e os imigrantes. O texto a seguir é de Daniel Munducuru, um indígena que mora em São Paulo e é autor de vários livros para crianças. Leia-o com atenção. Quando eu era pequeno, não gostava de ser índio. Todo mundo dizia que índio é um habitante da selva, da mata e que se parece muito com os animais. Tinha gente que dizia que índio é preguiçoso, traiçoeiro. Eu ouvia isso dos meus colegas da escola e sentia muita raiva deles, porque eu sabia que isso não era verdade, e isso me fazia sofrer bastante. Meus amigos faziam questão de colocar-me de lado nas brincadeiras. Eu cheguei a desejar não ter nascido índio. Foi meu avô que me ajudou a superar essas dificuldades. Ele me mostrou a beleza de ser quem eu era. Foi ele quem me disse um dia que eu deveria mostrar para as pessoas da cidade essa beleza e riqueza que os povos indígenas representam para a sociedade brasileira. Daniel Munducuru, Coisas de Índio, versão infantil, São Paulo. Editora Calis, 2010. Vocês viram, crianças, que pelo fato do Daniel ser indígena, ele sofreu preconceito, ele sofreu discriminação, e é muito triste nós observarmos isso, porque a cultura indígena é uma das culturas mais importantes para a formação do nosso país, né? E ele fala bastante nesse texto uma coisa que nós não podemos esquecer. A população indígena, sim, ela mora nas regiões de mata, mas a população indígena também está na cidade, né? Muitos de nós temos nossos antepassados indígenas, né? Nós também carregamos o sangue indígena. Bom, agora vocês vão para a página 39 e vão responder as questões que estão aqui, tá certo? Se vocês tiverem qualquer dúvida, estou à disposição. Fiquem com Deus, se cuidem. Até logo!